Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Bruno Melo, sou professor de língua inglesa. Nós estamos hoje aqui para mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos estudar sobre mais um tópico. Hoje nós vamos aprender sobre os relative pronouns, os pronomes relativos, tá? Vamos aprender para que nós usamos, como usamos, para que servem esses pronomes relativos, tá? Aqui nós vamos aprender hoje talvez os 4 principais pronomes relativos, só que existem outros, tá? O que a gente vai aprender hoje, os pronomes relativos são who, which, that e whose, tá? Só repetir novamente, tá? Vamos pegar as pronúncias desses pronomes relativos. Novamente, who, which, that. Esse aqui tem um TH, né, que é o fonema que atormenta todo mundo que quer aprender inglês, né? A gente tem que aprender aos poucos, tá? Esse fonema que não existe na língua portuguesa, onde a gente tem que colocar a língua entre os dentes e dar tipo uma assoprar, né? That. E o whose, certo? Então vamos ver, primeiramente, o que são esses pronomes relativos, tá? Esses pronomes relativos a gente usa na língua inglesa, assim como no português nós também temos, para ligar orações, tá? Para fazer uma substituição de algum termo, alguma coisa que já foi mencionada anteriormente, para evitar uma certa repetição. Por exemplo, tem uma frase assim, ela é Maria, ela é enfermeira. Perceba que nós temos duas frases, né? Duas orações, e nela nós temos um elemento em comum nas duas frases, né? Que seria ela. Então, o que eu posso fazer para evitar essa repetição? Eu posso ligar as duas frases através de um pronome relativo, tá? Então, ela é Maria, que é enfermeira, né? Perceba que eu juntei as duas frases através de uma palavra, né? Que é o nosso que. Então, esses pronomes relativos aqui, na grande maioria, vai ter essa tradução de que. Tá? No português, elas que vão ligar orações substituindo um termo que já foi relacionado, né, relativo anteriormente. Tá? Só que no português nós temos somente um, né, que é o que. No inglês a gente tem que saber sobre o que a gente está se referindo para a gente saber qual que a gente deve usar. Certo? É um pouco diferente. Então o who, que significa que, né, eu vou usar somente quando eu estiver me referindo a pessoas. Certo? Então quando o elemento que eu falei anteriormente for uma pessoa, eu devo usar o who. Então, ela é Maria, né? She is Mary, who is nurse. Ela é Maria, que é enfermeira. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. The musician who wrote this song is French. The musician who wrote this song is French. Então perceba que esse pronome relativo who, bem aqui, está fazendo referência a um termo que já foi mencionado anteriormente, né? Que é the musician, que é o músico. O músico que escreveu este som é francês, tá? Então, se o termo que eu estiver falando anteriormente for uma pessoa, a palavra que eu devo usar, o pronome relativo, deve ser o who, tá? Vamos ver outro exemplo. This is the doctor who saved my life. This is the doctor who saved my life. Sobre o que eu estou falando? Esse who está se referindo a quem? Está se referindo ao doctor, né? Uma pessoa. Então, o pronome relativo tem que ser o who. Este é um médico que salvou minha vida, tá? Então, quando a palavra mencionada atrás for uma pessoa, tá? Eu devo usar o pronome relativo who. Agora, quando o elemento referente atrás for uma coisa ou um animal, o pronome relativo que eu devo usar já deve ser o which, tá? Então vamos ver os exemplos. This is the bus which I take to go home. This is the bus which I take to go home. Então vocês acham que esse pronome relativo which aqui está se referindo a quê? Ao ônibus, né? Ó, ônibus. Este é o ônibus que eu pego para ir para casa. Certo? Então, ônibus, obviamente, é uma coisa, né? Só se fosse um transformer. Aí, mas mesmo assim não seria um ser humano, né? Então, quando o elemento mencionado atrás for uma coisa, né? Ou um animal, eu devo usar o which. Este é o ônibus que eu pego para ir para casa. This is the cake which Mary made. This is the cake which Mary made. Qual é o elemento que está sendo mencionado? É o cake, né? Este é o bolo que Mary fez, tá? Então, bolo é uma coisa, né? Então, lembrando novamente, tá?
Para quando for falar de pessoas, estou me referindo a pessoas, uso o pronome relativo who. Quando estiver me referindo a coisas e animais, pronome relativo which. Só que agora nós temos um coringa, né? Que é o that. Ele é chamado de coringa porque ele posso usar ele em todas as situações, tá? Só vai ter uma exceção que eu vou explicar daqui a pouco. Tá, então você viu aqui que ele é referente a coisas, pessoas e animais, tá? As mesmas coisas do who e do which. Então poderia ter usado o that aqui, né? The musician that wrote this song is French. O músico que escreveu essa música é francês. Poderia usar aqui também This is the doctor that saved my life. Este é o médico que salvou minha vida. Tem a mesma tradução do que, tá? Ali também This is the bus that I take to go home. This is the bus that I take to go home. This is the cake that Mary made. Esse é o bolo que a Mary fez. Então, that é o chamado coringa porque eu posso usar em todas as situações, tanto quando estiver me referindo a coisas, animais e também a pessoas. A exceção que eu falei é, eu não posso usar that quando a minha frase vier entre vírgulas, tá? Por exemplo, aqui. Se vir aqui nessa frase, viesse desse jeito. The musician who wrote this song is French. Perceba que eu estou fazendo uma pausa, né? Então, quando a frase vier entre vírgulas desse jeito, significa que essa frase ela é somente uma informação extra. Se eu tirar essa frase aqui, ó, essa frase ainda tem sentido, né? Ó, The musician is French. O músico é francês. Tem sentido, né? Então isso aqui é somente uma informação extra. Nessa circunstância aqui, eu não posso usar that, tá? Eu só poderia usar o pronome relativo referente ao que eu estivesse me referindo, né? No caso aqui, a pessoas. Então, obrigatoriamente tem que ser o who. Nessa circunstância aqui, eu não posso usar that, tá? Então essa é a única circunstância onde eu não posso usar o pronome relativo that, quando a minha frase vier entre vírgulas, tá? Porque é uma informação extra. O outro aqui, ó, deixei por último, que é o whose. Whose. Ele é um pouco diferente dos outros, tá? Ó, ele é referente a posse, tá? Então, whose, ele é referente a posse. E ele tem uma tradução um pouco também diferente, tá? Se lembra que todos aqui tem a tradução de que, né? Já o whose, a tradução dele é cujo ou cuja, né? É uma palavrinha que a gente não costuma usar muito na nossa língua portuguesa, no nosso dia a dia, né? Mas vamos ver bem aqui nos exemplos. He is a man whose opinion I respect. He is a man whose opinion I respect. Ele é um homem cuja a opinião eu respeito. Então, perceba que o whose ele faz sempre ligar dois substantivos, tá? Ele vai vir sempre no meio de dois substantivos, dando uma ideia de posse. A opinião do homem, né? A opinião que o homem, cujo homem eu respeito, né? O próximo exemplo aqui, ó. This is the John whose brother lives in New York. Este é o John, cujo o irmão mora em Nova York. Então, novamente está ligando dois substantivos, né? Ó. John e o brother, o irmão do John, tá? Este é o John, cujo irmão mora em Nova York. No dia a dia, pode ser que até às vezes as pessoas usem o que também, né? Para fazer esse tipo de tradução. Só que às vezes não faz muita lógica, né? Não soa muito bem. Por exemplo, ele é um homem que a opinião respeito. Este é o John, que o irmão mora em Nova York, né? Fica soa um pouco estranho, né? Mas no dia a dia as pessoas costumam usar desse jeito. Tá? Então se eu quero dar um tom mais de formalidade na minha frase, aí eu uso sim a tradução dele correta, que é o cujo e o cuja, né? Certo? Então esses aqui são os 4 principais pronomes relativos. Eu espero ter ajudado vocês e até a nossa próxima vídeo aula.